Deus abençoe cada um de vocês poderosamente, amém? Vocês estão bem? Que Deus possa derramar do amor dele sobre a vida de vocês, amém? Jesus, ele é bom o tempo todo. E a maior vontade de Jesus é poder morar dentro de você. Não só morar, mas ter o controle do teu coração, da tua vida, de tudo que nós somos. O nosso Deus, ele é perfeito em tudo. Você acredita nisso? Você crê que os caminhos do Senhor são melhores que o nosso? Você acredita nisso? Que a vontade do Senhor é melhor que a nossa vontade? Mas muitas vezes a gente se pega brigando com isso. A gente se vê numa luta dentro de nós. Para que a gente resista à vontade de Deus e andamos na nossa vontade. E muitas vezes o motivo disso não é nem porque somos inimigos de Deus ou não queremos Deus. É porque não entendemos os seus planos. Porque não entendemos a razão por qual. Nós temos que abrir mão de sentimentos, de coisas que nós estamos olhando e são lógicas na nossa vida, e por não entendermos essa razão, por não compreendermos, resistimos à perfeição de Deus, resistimos ao desejo dele, que sobre minha vida e sobre a tua vida, o desejo de Deus é bom, é perfeito e é agradável. A vontade de Deus sobre mim e sobre você é paz, e não guerra. O Senhor, ele não está contra nós. O Senhor, ele é por nós. Posso ouvir um amém? Então, em todos os pensamentos nossos, nós temos que entender e colocar dentro do nosso coração que todos os caminhos que o Senhor tem preparado para as nossas vidas não são caminhos de morte, mas de vida. Caminhos de paz. Mas, ao mesmo tempo, dentro de nós, por medo, por angústia, ou por egoísmo, ou até mesmo por ser antagônico a Deus, ser contra Ele, nós resistimos essa vontade. Porque muitas vezes não fazemos aquilo porque temos um senso de justiça humano, uma razão, motivos, ao qual ainda estão vivos dentro de nós. E a todo momento nos consumindo, a todo momento movendo dentro de nós sentimentos. Muitas vezes ficamos frustrados e isso é a nossa caminhada com Deus. Mas por que tudo isso? Por que tanta guerra dentro de nós se temos convicção que esse Deus é bom? Se temos certeza que Ele é perfeito, que a sua vontade, como diz em Romanos, é boa, é perfeita, é agradável. Porque muitas vezes negamos e buscamos um conhecimento que não faz sentido. Nós temos buscado paz no nosso coração, para que essa paz seja um sim de Deus em respostas das nossas vidas. Então às vezes eu prefiro não conversar com alguém, porque aí eu tenho paz no meu coração. Eu prefiro deixar de fazer algumas coisas, porque se eu evito isso, eu tenho paz dentro de mim. Se eu nego alguns princípios bíblicos, eu tenho paz dentro de mim. E as pessoas usam isso como um bom argumento e dizem, olha, eu estou com paz no meu coração. E deixa eu dizer algo, querido, Deus não veio trazer paz ao nosso coração. Ele veio trazer confronto. Porque Ele precisa confrontar o velho homem que está aí dentro. Ele precisa mexer, sabe, em áreas que você não gosta que ninguém mexe. É claro que na nossa vida secular, se existisse uma vida secular, porque eu acredito que nós temos que ser sagrados em tudo, amém? Tudo que façamos para a glória de Deus, diz a palavra do Senhor. Se eu trabalho, para a glória de Deus. Se eu caso, para a glória de Deus. Se eu como, para a glória de Deus. Se eu me visto, para a glória de Deus. Se eu me relaciono com pessoas, para a glória de Deus. Então não existe um momento da nossa vida
que nós devemos fazer alguma coisa conforme as pessoas que não têm Deus fazem. Então, a todo momento eu vou viver, eu vou andar, eu vou ser, vou fazer coisas que apontam para Jesus, que vai dizer, Ele é a razão da minha vida. Amém? Mas a maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes nós estamos brigando com isso. Sabe, será que você tem lutado contra Deus? No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 5, 2 Coríntios 5, verso 15, existe uma fala do Senhor que ela precisa ser notada, ela precisa ser entendida, compreendida por nós, para entender o nível de relacionamento que nós devemos ter, de entrega que nós devemos ter a Deus. Porque talvez as pessoas não compreendam isso, mas no dia que você entregou a sua vida para Jesus, o que você fez? Entregou a sua vida para Jesus. A partir desse dia, a tua vida não é mais sua, é dele. É ele que está no controle. E olha o que 2 Coríntios diz. E ele morreu por todos. Quem morreu por todos? Cristo. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ei, isso aqui Deus está falando sobre a minha pessoa, sobre a sua pessoa. E o desejo dele é que eu e você não vivamos mais para nós mesmos, para os nossos desejos, para as nossas razões, para as nossas vontades, para a nossa maneira de entender a vida. Nos anulamos para que Ele viva em nós. Então, agora o Senhor está dizendo para nós que a nossa vida que temos tem que ser vivida para Ele. E se isso fere teu coração, se isso de alguma forma diz assim, então quer dizer que eu não tenho mais vida, então quer dizer que eu não tenho mais vontade, então quer dizer que eu não posso mais nada, então quer dizer que a minha vida agora é uma vida de proibição, então quer dizer que a minha vida é limitada. Ei, querido, deixa eu dizer algo para você, você não entendeu nada, você ainda não viu os olhos dele, você ainda não sentiu o amor dele. Porque o Senhor, nós acabamos de dizer no começo, que nós temos convicção que os caminhos dele são melhores do que os nossos, que a vontade dele é melhor do que a nossa, que por mais que eu pense algo bom para a minha vida, ele tem algo muito melhor para a minha vida. E quando eu tenho convicção disso, quando eu tenho certeza disso, ler esse versículo é um prazer dentro do meu coração. É dizer, é isso, não quero mais viver eu, mas a sua vontade, porque eu sei que a sua vontade é boa, é perfeita, é agradável para mim. E é essa igreja que Jesus está procurando, é essa igreja que o Senhor nessa noite anseia tocar. Nós cantamos canções tão fervorosas, tão cheias de sentimentos, que eu vou dizer algo para você, querido, se nós olharmos assim ao pé da letra, será que nós só estamos cantando de lábios para fora ou com todo o nosso coração? Você diz, Senhor, aonde a tua presença estar, eu vou estar lá, se ela for para lá, eu vou para lá, se ela for para cá, eu vou para cá. Você sabe o que você está dizendo para Jesus? Você não está dizendo, Jesus, eu quero sentir só o arrepio, eu quero cair no teu espírito, eu quero falar em línguas, eu quero não é isso. A presença do Senhor
ela vem num lugar, ela está num lugar, ela habita em algum lugar para transformar, para trazer vida. E quando nós falamos, Senhor, eu anseio pela Tua presença, eu anseio, Senhor, pela Tua presença, eu anseio para uma mudança no meu coração. Eu anseio, Jesus, para que o Senhor me visite nessa noite e tire as coisas ruins dentro de mim, tire o meu egoísmo, tire meus sentimentos de tristeza, tire a solidão, tire as mentiras dentro de mim, as minhas vontades que só apontam para mim, a minha justiça que só vê o meu ego, o meu coração, o meu ser. Correr atrás da presença de Deus, amado, é negar a si mesmo. E homens e mulheres que tocam na presença de Deus, todos eles morrem para si, para viver para Cristo. Você já imaginou o quanto isso é sério? Você já parou para pensar o que está acontecendo na tua vida nessa noite? Se você anseia pela presença de Deus, você está dizendo, Senhor, eu quero morrer mais para mim, para que o Senhor viva mais em mim. Sabe, a gente tem muita razão, não é? A gente tem muitos desejos. Você pensa muito sobre você. Você acha muito sobre você. E Jesus disse para você não pensar mais sobre você e pensar o que Ele está fazendo em você. Sabe, amado, todos os pensamentos que nós vamos ter sobre nós, eles serão limitados. Eles serão curtos, eles serão pequenos. Mas quando você começa a ver o que o Senhor pensa de você e começa a acreditar naquilo que Ele pensa sobre você, amado, você começa a sair de uma posição de escravo, de uma mente de órfão, de uma pessoa abandonada, largada para viver algo sobrenatural de Deus. Sabe, não são traições que vão te tirar a paz. Não é uma pessoa que te olhou mal, ou te tratou mal, que vai tirar a angústia do teu coração. Sabe, quando a presença de Deus está na tua vida, você começa a ser transformado, você começa a perder para que outros possam ganhar. Será que você quer a presença de Deus? Você está aqui nessa noite por essa presença. A intenção do teu coração é estar aqui para que você morra e Ele vive em você. É essa a verdade do teu coração. Você está aqui hoje para aprender a perder na tua casa. Você está aqui hoje para aprender a ser humilde no teu trabalho e não ser arrogante com as pessoas. Você tem certeza que você veio para este lugar com o intuito de ser transformado. Com o intuito de entender e enxergar em nós as nossas fraquezas, mazelas e dificuldades, e saber que a vontade de Deus é que nós tornamos as pessoas maiores do que nós, melhores do que nós, valorizamos ela. Sabe por quê? Deus falou para nós amarmos o próximo, não para suportarmos. Deus falou para você amar o inimigo. Deus falou para você bem dizer daqueles que te maldizem. Você quer andar com Jesus, você quer que Jesus transforme tua vida? Deixa eu dizer algo, Ele não vai estar no seu time fazendo o teu favor e as tuas vaidades. Mas Ele vai estar te fortalecendo e te ensinando que quando você perde, você está ganhando. Foi assim que Ele venceu a morte. Foi assim que Ele venceu a vida. E nos últimos dias, eu tenho um sentimento em meu coração, eu quero ser muito sincero com vocês. Eu tenho um sentimento no meu coração e eu não queria que isso fosse só um julgamento e nem que isso fosse verdade. Mas esse sentimento do meu coração é como se a igreja estivesse a cada dia mais endurecendo o teu coração. Ficando dura, fria, sem esses sentimentos. Aonde a gente começa a não mais observar o quanto ruim somos. O quanta dureza tem dentro do nosso coração. O quanto egoísmo tem dentro de nós.
deixa eu dizer, Deus tem falado com a gente. Deus tem ministrado o nosso coração, querido. Ele tem falado do seu amor por nós, Ele tem falado da capacitação dEle por nós, Ele tem nos alertado das coisas, Ele tem, conectado a gente à sua verdade, Ele tem com muito amor, tentado atrair você para andar neste lugar de segurança, num lugar de transformação, num lugar de renovação de mente, num lugar de viver as coisas novas de Deus, mas nós só estamos preocupados com o que vem a nós. Mas não estamos mais preocupados com a entrega, com o sacrifício, com o investir, com fazer a obra com fervor. Olha só, alguns dias atrás nós falamos sobre corações dispostos, fizemos 2 mensagens sobre corações dispostos, sim ou não? Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 22, diz assim: e quando este foi retirado, levantou-se-lhes como rei a Davi, a qual também Davi deu testemunho e disse, Deus deu testemunho de Davi, achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração. Queridos, quantos de vocês desejam que Deus fale, declare isso sobre você, homem e mulheres, segundo o meu coração? Eu sou doido para Jesus falar isso de mim. E eu faço todos os dias as minhas ações e atitudes para que Ele me veja dessa forma. Quantos queimam por isso? De verdade. Quantos querem ser anunciados no céu? Olha, os anjos sabem, quando os anjos olham para você e falam, esse aí, é um homem segundo o coração de Deus. É uma mulher segundo o coração de Deus. E o que torna um homem e uma mulher segundo o coração de Deus? O que faz nós sermos vistos é um homem que não erra, é um homem que não peca, é um homem que não falha, é alguém que nunca vai errar. Não! Mas é um homem que quando ouve Deus falar, ele não resiste, ele abre mão, ele reconhece, ele faz, ele obedece. Olha lá, o homem conforme o meu coração, ele faz o quê? Executará toda a minha vontade. Sabe? Quantas coisas Deus já pediu para você e você não fez? Quantas vezes Jesus falou, muda esse seu humor. Para de ser essa pessoa mentirosa. Para de ser raivoso. Para de pensar nessas coisas. Ei, não faça dessa maneira, faça assim. Quantas vezes já está claro no teu coração, mas sabe o que você faz? Igual aos homens do Antigo Testamento. Vão procurando outros profetas. Outros. Não, eu vou em outra igreja, eu vou em outro lugar, eu vou ouvir outra coisa. Até você encontrar alguém que diz assim para você, isso, você está certo. E sabe, o próprio Senhor diz que Ele levanta falsos profetas para te falar isso. Ezequiel fala sobre isso. De tanto você procurar estar certo, e sabendo que está errado, você vai cair no engano dos falsos profetas. A nossa vida é uma vida de renúncia. É renunciar à nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque nós entendemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Será que Deus não está falando conosco? E Ele dá algumas dicas, nós falamos nessa mensagem que uma coisa que você precisa é não endurecer o teu coração. Sabe o que é endurecer o coração? É rejeitar, é ignorar, é dizer, o apóstolo que está dizendo isso, o apóstolo que está falando isso, ou não, as pessoas se intrometem na nossa vida. Não, peraí, amado, eu não tenho intuito nenhum de se intrometer em tua vida. O Senhor me chamou aqui só para edificar vidas.
Da mesma forma, se você quer aceitar isso ou não, é problema teu. Eu gostaria muito que você aceitasse, porque você vai experimentar essa bondade desse Deus Todo-Poderoso. Mas o que nós precisamos hoje é pelo menos entender que a gente está realmente contra essa vontade. É entender que o nosso coração está mais preocupado em fazer as coisas que nos agradam do que agradar aquele que nos chamou. Posso ouvir um amém? Uma outra coisa que os nossos corações não apresentam disponibilidade para Deus é que tudo que Deus fala com a gente, nós calculamos para fazer. O que eu vou perder? O que eu vou ganhar? Como que vai ser? Mas se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Percebe que, será que nós morremos para nós, para vivermos para Cristo? Ou ainda estamos bem vivos ainda e desejando só o que vem de bom dos céus? Sabe, é preocupante. É muito preocupante. Tudo tem que ter uma retribuição. Se eu vou fazer algo de bom para alguém, é porque alguém tem que merecer. Se eu vou perdoar, é porque alguém tem que merecer esse perdão. Se eu for dar algo, essa pessoa precisa pelo menos precisar de algo para eu dar. Se eu for ofertar na igreja, eu tenho que ofertar quando tem necessidade. E nem isso estamos ofertando. Estamos preocupados, sim, em ajuntar tesouro, riquezas, crescer aí de alguma forma aí no profissional. Estamos muito preocupados com tudo isso. Mas esquecemos de estar preocupados em morrer para si, para viver para Jesus. Eu quero saber qual foi o último dia que você pensou em morrer para si, para viver. Jesus, qual área que eu estou viva, que eu preciso morrer? Qual foi o último dia que você orou dessa forma, Jesus? Jesus, me mostra aqui as coisas que estão vivas dentro de mim. Sabe, uma outra coisa que o coração tem, um coração disposto tem, ele precisa entender uma coisa. Nós vamos sentir. Nós vamos sentir medo, nós vamos sentir desejos, nós vamos sentir atrações erradas. Mas a gente não vive por aquilo que sente, a gente vive por um princípio, por fundamentos, pela verdade da mensagem de Deus. A gente vive pela sua palavra, e ele disse para perdoar, então perdoar. Ele disse para você ter coragem quando você tiver medo, então tenha coragem. Ele disse para que você seja uma bênção quando na verdade você quer ser mal. Ele disse para você amar teu inimigo. Ele diz para você pagar o bem, o mal com o bem. Você faz isso? Você consegue manifestar amor, perdão, misericórdia, longanimidade, bondade, por situações que são totalmente contrárias a ti, que estão realmente te incomodando, que estão realmente te atrapalhando, sabe? Ou você quer fugir disso, ou você quer deixar isso numa caixinha, amado, e achar que está tudo bem, que ninguém vai lembrar, que vai ficar esquecido. O problema é que isso está amarrado em teu coração. A única forma de se livrar disso é encarar, é morrer para si, para viver para Cristo. O seu casamento vai ser mudado quando você parar de viver em prol do que o seu cônjuge faz para você e colocar Cristo no lugar dele. A tua vida profissional vai mudar quando você deixar de querer alcançar alguma coisa e entender que às vezes você vai precisar abrir mão para que você alcance alguma coisa. A Bíblia é muito clara: lança o teu pão sobre as águas para que ele possa voltar para você.
A Bíblia é muito clara: abrir mão do eu, abrir mão de ganhar, de vencer, de ser o melhor, sabe, de querer ter razão. Abra mão disso, em amor a Cristo, e Cristo vai vencer por você. Nós falamos, então podemos sentir, mas devemos avançar. Não tem problema o medo bater na nossa porta, não tem problema os desejos pecaminosos, sabe, a luxúria, a pornografia, hoje a ideologia de gênero, não tem nenhum problema isso aparecer dentro dos seus pensamentos. O que isso não pode é determinar quem você é. Amém? Não é porque eu penso, logo eu sou. Eu sou o que Cristo diz que eu sou. Aleluia. Então aprenda a entregar os seus anseios, os seus pensamentos ao Senhor. E deixe Ele dominar teu coração. Seja uma pessoa que faz a vontade do Senhor. Amém? Nós falamos sobre vencer a incredulidade nos tempos desses. Em Marcos capítulo 9, 23, diz que tudo é possível ao que crê. Você crê nisso? Você acredita nesse texto? Se creres, tudo é possível ao que crê. Você acredita nisso? De verdade? Se você acredita nisso, você precisa então entender o seguinte: que a incredulidade, ela só existe quando existe uma palavra que é verdade, a palavra de Deus dizendo para você: Tati, faça assim. Tati, você pare com isso. E você se entrega àquilo. Aí a palavra de Deus é uma verdade, porque você crê nela. Mas quando você ouve a verdade da palavra e você rejeita ela, você está dizendo que você crê em tudo que é possível que crê, porém, eu quero ser incrédulo em relação a essa situação. Posso ouvir um amém? Em outras palavras, sabe quantas coisas você já sabe que a palavra de Deus pediu para você parar de fazer? E por que você não consegue? Se você acredita que tudo é possível ao que crê. É porque talvez você tenha usado tudo é possível ao que crê, de ser curado de um câncer, de receber um emprego ou algum milagre assim. O maior milagre, queridos, que Jesus está fazendo na nossa vida é a transformação do novo homem. Quando Deus transforma o nosso ser e o nosso caráter, nós nunca mais somos a mesma pessoa. Somos livres de uma prisão que aprisiona a gente em nós mesmos. Deixa eu te falar uma coisa: por que você está chorando por um carro? Por que você está chorando por um dinheiro? Por que você está chorando por uma bênção material? Sabe quantos de nós já recebemos e não mudou nada na nossa vida? Quantas bênçãos materiais você já alcançou? Quantas coisas Deus já fez na sua vida? E isso não acrescentou nada na tua vida. Mas quando Deus visita teu coração e te transforma, sabe, torna aquela pessoa que era amarga, amargurada, numa pessoa feliz, amorosa, bondosa. Querido, isso transforma vidas. Essa é a obra de Jesus. Sabe? Quando nós ficamos sensíveis ao amor de Deus e manifestamos esse amor por aqueles que não merecem, essa é a obra de Deus. Isso é ser homem, isso é ser mulher de verdade, de mulher e homem de Deus. Pessoas que não estão brincando com o evangelho, pessoas que assumem a responsabilidade, que tem compromisso com a palavra, que tem desejo com a palavra, que sabe que a palavra é viva e transforma as nossas vidas. Porque senão tudo é oba-oba aqui, querido. É só mais uma festa. A pastora trouxe uma mensagem sobre a entrega. E ela usou um texto de Lucas 7:47,
falou da mulher que quebrou o vaso de alabastro. Quantos foram tocados por essa mensagem? Sabe, quantos foram impactados? Certo, mas parece que passou. Parece que se foi. Porque eu não vi hoje ninguém, sabe, gritando, desesperado, pulando, se jogando ao chão, dizendo: Jesus, eu sei que o Senhor está aqui, eu quero dar o meu melhor para ti. Será que hoje tua oferta foi como a oferta daquela mulher? Será que nós podemos olhar nesses envelopes e falar assim: cara, tem gente aqui que está entregando tudo? Será que teu domingo hoje foi um domingo de entrega? De mostrar que você está aos pés de Jesus, que você deseja, o que você vai queimar por Ele. Sabe, será que quando você estava se arrumando na tua casa, havia uma preocupação no teu coração, sabe, em honrá-lo, em senti-lo, em se derramar? A resposta é simples: se você chegou atrasado, querido, você não tem preocupação nenhuma com isso. Porque se você não tem compromisso com o horário, é porque realmente é desinteressante o lugar onde você está. Fala para mim, isso dói, mas é verdade, querido. Porque quando a gente está empolgado com uma coisa, amado, quando existe um desejo no nosso coração, a gente chega antes do horário, fica lá. Está chegando a hora. Há um ânimo. Estou falando alguma besteira aqui? Eu sei, a gente está fazendo tudo isso. Esse que é o problema. A gente está cantando, está bonito, o som da igreja está bonito, a igreja é bonita, as pessoas são bonitas, está cheio. Mas é vazio da expectativa. É vazio de uma resposta a Deus dizendo: Jesus, eu quero ter um compromisso contigo hoje. Eu não quero sair desse lugar sem ser tocado, sem ser transformado, sem o Senhor mexer comigo. E a sua vida vai se repetindo, você vai relativizando as coisas agora, é comum os pecadinhos, isso faz parte. Quem não tem pecadinho aqui? Quem não tem também, quem nunca chegou atrasado, a gente começa a comparar, a gente começa a falar assim: eu vou fazer mais ou menos. Eu vou fazer mais ou menos para aquele que fez tudo por mim. Eu vou entregar minha vida mais ou menos para aquele que morreu por mim. Eu vou ser mais ou menos para aquele que não só morreu, mas ressuscitou e está todo dia me fortalecendo, me capacitando, me amando, me dando chances, me dando oportunidade. Eu vou servi-lo mais ou menos. É mais ou menos que fica bom, Deus. Eu vou lá, vou fingir, eu canto bem, eu falo, eu quero tua presença. E sou um fofoqueiro, não paro de fazer fofoca. Eu sou um falador dos outros. E eu vou começar, é normal, porque é tudo normal hoje em dia. Sabe qual que é o problema? É que em algum momento da sua jornada, você vai naufragar. É triste. Se eu continuar crendo no que eu prego e vivendo, vai passar alguns anos e eu não vou ver mais seu rostinho aqui. Como muitos que eu já falei sobre isso e não estão aqui hoje. E que eu sofro por isso. E a gente vai brincando. Sabe qual era o problema de Ananias e Safira? Que eles queriam parecer ser. Eles queriam mostrar que, olha, a gente está dando tudo para o Senhor. A glória de Deus foi tão forte naquele momento que os dois morreram por causa da glória de Deus. E quantos estão morrendo aqui porque querem parecer tá dando tudo para Jesus? E cara, nada. Sabe? Não é esse tipo
de cristão que o Senhor tem chamado a gente para viver. Isso é ser incrédulo. E quando nós falamos da entrega, eu entendo o porquê isso. Lucas 7,47 diz assim: pois isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco ama, a quem pouco é perdoado, pouco ama. Sabe, tem dois motivos de você não ser extravagante na forma de amar. O primeiro deles é você achar que você é bom o suficiente, que você não fez tanta coisa de errado na vida, né? Eu vou falar para você, eu fiz bastante coisa de errado, bastante mesmo. E de verdade, cara, ele me escolheu, ele foi atrás de mim. Eu que nunca quis ele foi atrás de mim. Tá, o problema é que agora já fazem 23 anos que eu estou fazendo a sua vontade, então eu posso dizer para vocês assim, não, agora eu não tenho mais pecado, agora eu sou o cara, tá tudo bem, eu já estou realizado com isso. Não, amado, todos os dias eu percebo que eu preciso dele. Todos os dias eu percebo que sem ele eu sou aquela pessoa. Todos os dias eu sei, se ele não estiver na minha vida, é tudo uma mentira o que eu estou vivendo. Então eu sei que todos os dias eu sou perdoado. Por isso há uma revelação no meu coração de muita entrega. Você sabe que a proporção do amor que você tem para Deus é equivalente ao quanto você entende que Ele te perdoou. Então, se você acha que foi pouco, você tem pouco amor, pouca entrega. O problema é que quando nós falamos assim, olha, Deus te perdoou. Você olha para os teus pecados. Você pode até fazer uma lista, né? Imagine a lista aí na sua cabeça. Olha, fiz isso, aquilo. Talvez alguns tenham só 2 itens na lista, de tão santo que é. E glória a Deus, aleluia. Mas não sai do hall daqueles que vão para o inferno. A lista pode ser curta, grande, não interessa. Sabe? Mas do que nós somos perdoados é muito além de um erro, de uma falha. Nós fomos perdoados de estarmos condenados a viver longe da presença de Deus. Sabe o que é escuridão? O que é não ter luz? É não ter sentido. É uma vida sem esperança. Sabe, hoje o amor de Deus e a graça de Deus está no mundo inteiro. Mesmo nos lugares mais tenebrosos, nos lugares mais perigosos, mais antagônicos a Deus, que não gostam de Deus, Deus está lá influenciando, ainda há vida, ainda há esperança, porque a presença de Deus ainda está no mundo. Mas o dia que essa presença ir embora, querido, você não tem noção do inferno que é isso. Você já imaginou não ter a presença de Deus na sua vida? Não estar do lado dele? Eu não sei se isso é importante para você, mas eu não consigo imaginar, só de eu pensar, sabe, não ter a presença do Espírito Santo, sabe, não estar com o lado do meu Senhor, sabe, só de eu imaginar de não poder senti-lo. Isso acaba com o meu coração. Se tem alguma coisa de bom em nós, na sua vida, querido, é porque a presença de Deus está em você. Se tem alguma coisa ainda que te dá esperança, que te faz ser feliz, isso é a presença, é a vida de Deus em nós. Então, o perdão foi para que a gente não fosse separado disso. E tem muitos aqui que rejeitam isso. Muitos que o Senhor perdoou e vivem como se não tivessem perdoado.
sabe, ser orgulhoso, soberbo. Não recebe o amor de Deus, porque você é ruim até para você. Jesus quer te curar. Ele quer te libertar disso. Posso ouvir um amém? Sabe, às vezes a gente fica tudo nisso aqui, e aí Deus pega, e na quarta-feira vem um irmão aqui e fala assim, ó, o tema do sermão hoje é, creia, você pode. Sabe, queridos, eu vejo Deus se esforçando no máximo para nos convencer, para entender a nossa entrega, a missão nossa, o compromisso que a gente tem, quem nós somos aqui. O problema é que nós não estamos ouvindo, estamos endurecendo o nosso coração, estamos preocupados com outras questões que elas apontam simplesmente para nós, para a nossa vontade. Aqui, será que realmente estamos dispostos a entregar? Será que você está disposto a acordar de madrugada para orar por alguém que você não conhece? Será que você está disposto a tirar dinheiro do seu trabalho para investir nessa obra? Será que você está disposto a dar seu tempo, a vir para cá? Sabe, a gente sempre tem que, sabe, se esforçar para trazer as pessoas. Então, olha, nós vamos ter sala de oração. É uma bênção, você precisa vir e não sei o que, sempre a proposta é te convencer, é vender, é um merchandising da glória de Deus, para que você possa estar aqui, experimente disso, quando isso deveria surgir do teu coração, espontaneamente, porque se você ama, quando ama, a gente quer estar perto das coisas daquele que nós amamos. Vocês vão servir, ficam reclamando por tudo que tem que servir. Eu não tenho tempo, eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu tenho... Ei! A maior dificuldade minha aqui é ministrar corações e de novo, ensinar de novo, ensinar de novo. Ei, você não entendeu o perdão ainda? Ei, você não entendeu que tem que amar? Ei, você não entendeu que é uma entrega? Ei, você não entendeu que é uma nova vida? E as pessoas ainda querem me convencer. Elas falam coisas tão bonitas, falam assim, nossa, a sua história é muito triste, você está certa, vai nisso aí, é isso. Não, amado. Jesus chamou a gente para entregar a nossa vida para Ele. Jesus chamou a gente para morrer. A proposta do Evangelho é morrer para que Ele viva. É claro que o viver em Cristo é viver do melhor. Mas tem as suas renúncias. Tem suas lutas. Tem suas batalhas. Você precisa abrir mão dos teus desejos. Você precisa entregar suas vontades que não apontam para Deus, para Ele. Não queira negociar, barganhar com Deus. Sabe, muitas pessoas falam em línguas só para mostrar a espiritualidade, mas na sua casa não fala em línguas. Não tem secreto com Deus, não tem tempo de oração com Deus. Muitas pessoas ficam argumentando versículos bíblicos para tudo quanto é lado, mas não tem coragem de se aprofundar na Bíblia, na sua casa, não tem estudo, não participa. Sabe, olha, eu te chamo para, a gente anuncia, vai para a CA. Porque na CA é um lugar de ser tratado, é um lugar de você ter comunhão, é um lugar de ser confrontado com outras pessoas que têm opinião diferente que a sua. E aí você não vai, sabe? Olha só como vocês são obedientes. Olha só como vocês estão realmente interessados, sabe? Quantas CA você já trocou? Fala a verdade. Porque não deu certo nenhuma, não deu certo não. Sabe por que não deu certo? Porque falaram a verdade para você. E você não gosta disso. E aí você vai trocar. E você vai trocar. Você que não vai passear, deixa eu te falar, o que você está esperando? Eu não tenho tempo. Verdade, é isso que falaram para Jesus. Sabe, o tema do nosso aniversário é until the house is full. É até que a casa seja cheia. Sabe o que aconteceu? Jesus fez um grande banquete. E aí falou assim, está pronta a festa, chamou os convidados. Sabe o que os convidados falavam? Não vai dar agora porque eu acabei de casar. Não, eu estou com os negócios, eu preciso resolver uns problemas. Ei, só estamos se tornando eles.
Temos tempo para tudo que é nossa vida, mas não temos tempo para a vontade de Deus. Sempre que é de Deus é com reclamação, é com peso, é com dificuldade, é com cansaço. Não fique com carinha assim para mim. Cara, dá glória a Deus, fala, é isso, eu preciso mudar. Eu preciso crescer. É isso, Jesus, eu preciso ouvir verdades. Pô. Não tem tempo para Deus, mas tem tempo para trabalhar sábado e domingo. Tira o tempo da família para ficar enfiado em um monte de coisa. Sabe o que está faltando? Organização na sua vida. Está faltando você tirar um pouco da ganância, muita ganância. Muita vaidade, querido. E aí a gente chega aqui, ó. Derrama, Senhor, da tua glória. Ele quer derramar, mas sabe o que é a verdade? Ele não tá resistindo. Ele quer derramar, mas o problema é que ele não encontra sinceridade em corações para ele derramar isso. É só da boca para fora, cara. Porque se ele derramar da glória dele, se você querer isso, ele vai entrar e transformar você. Ele vai mudar você. Ele vai levar embora os seus desejos, são tudo mortos nele. É por isso que a primeira coisa que você faz quando você não está bem com a vida, é fugir da presença dele. É fugir da leitura bíblica, é fugir da oração, é fugir do jejum, sabe por quê? Porque tudo isso mexe com a gente, transforma a gente. Mas que ignorância nossa. Um Deus que nos ama de tão. E a gente resistindo isso. Sabe, quando Douglas pregou que você pode, ele falou assim, usa o que você tem nas tuas mãos. Sabe, Deus, Ele tem um chamado para as nossas vidas, amado, muito grande. É preciso uma igreja ser remanescente nos dias de hoje. A igreja tem se perdido. É preciso a gente viver o evangelho, porque nos últimos dias as coisas estão esfriando. Nós já estamos nos últimos dias. E se nós não entendermos isso, vamos ser pegos de surpresa por várias situações difíceis. E se você não for sal nessa terra, se você não salgar essa terra, querido, você não vai dar gosto para as pessoas. Então, se alguém tem que morrer aqui, somos nós. Se alguém tem que perder neste lugar, somos nós. É esse o evangelho. É esse o reino de Jesus. Ah, mas eles não interessa o que eles estão pensando. É o que nós somos. O que você é. Você é filho de Deus, transformado por Deus. Sabe, o Carlinhos trouxe uma mensagem na outra quarta, e é uma coisa tão conhecida no nosso meio, que a gente pode dizer simples, mas com uma profundidade tão grande. Ele, para você que não esteve quarta-feira, ele falou sobre se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo vai estar vida. Os olhos bons traz vida. E de verdade, amado, qual foi o dia que você se preocupou em ter olhos bons para as coisas? Será que nesse momento você está tendo olhos bons para essa mensagem? Sabe, como é que você tem olhado para as pessoas? Com olhos bons ou com olhos ruins? Talvez você me diga assim, como que eu posso olhar com olhos bons para alguém que faz só mal para mim? Aprende, os olhos bons é que você está aprendendo a perdoar. Os olhos bons é que você está aprendendo a ter paciência. Os olhos bons é que você pode ser bom para aqueles que te perseguem. Olha a oportunidade que Deus está te dando para você mostrar que você está aprendendo. Hã? Não é? Não. É que não é bem assim, literal, olhos bons. Falou, o Espírito Santo. Você é mais sábio que o Espírito Santo.
Tem um monte de espírito que não é santo nesse lugar. Meu Deus do céu, Jesus. É. Aqueles que não se dobram à palavra, eles são os resistentes. E qual é a diferença sua e de alguém que está lá fora do mundo que não conhece a Jesus? Nenhuma. Você é igual. Ou nós nos lançamos a essa verdade, ou essa verdade não tem poder na nossa vida. Posso ouvir um amém? Eu imagino qual seja a sua luta, qual seja as suas dificuldades, querido. E cada um tem a sua, e a Bíblia nos ensina a nós orarmos um pelos outros, para que nós fortalecemos, para que a gente caminhe junto, para que a gente não desista, para que a gente continue de pé. Mas você não pode falar que o seu problema é maior que o do outro, e desistir ou fazer o contrário à palavra de Deus, porque você acha. Vamos continuar firme, vamos continuar prosseguindo. Tem muita coisa para a gente fazer. Tem muita coisa para acontecer neste lugar. Na quarta-feira eu estava aqui e meu espírito estava muito abatido. Porque a gente quer que as pessoas vençam. A minha intenção, querido, não é ajuntar pessoas. Meu coração nunca foi ajuntar pessoas. Meu coração foi levar pessoas a ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. Abra a Bíblia de vocês no livro de Efésios, capítulo 4, verso 11. Depois de Gálatas, Efésios. Olha, e eu vou te dizer uma coisa, viu? Parece loucura o que eu vou dizer. E muito tempo, eu não acreditei nisso. Mas eu tenho sido convencido pelo Espírito de Deus. Você precisa de uma Bíblia de papel. Estou falando sério. Se você não tem uma Bíblia de papel, você precisa de uma Bíblia de papel. Mas não é a mesma coisa que está escrito no celular? É. Porém, um dia o celular não vai funcionar, amém? A Bíblia de papel ninguém tira de você. E às vezes elas são coisas que começam a gerar intimidade. Você começa a ver outras coisas na Bíblia de papel. Então eu gostaria de ver a igreja com Bíblia de papel. Amém? Nós não vamos vender nenhuma Bíblia de papel, tá? Não é venda. Compre a sua. Efésios capítulo 4, no verso 11, diz assim. Ah, P, mas tem no telão. Eu sei, amado, isso aqui é para os visitantes. Se os pastores no próximo culto não tiver com Bíblia de papel aqui, vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Vou envergonhar vocês. Exemplo é exemplo. Sabe por quê, amado? Porque o texto diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então Deus estabeleceu homens para liderar, para ensinar. Para que Ele estabeleceu essas pessoas? Para que essas pessoas sejam melhores que alguém? De jeito nenhum. Olha só, verso 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então esses homens são levantados por Deus para aperfeiçoar os santos. Para a obra do ministério. Para que os santos operem na obra do ministério. Que mais? Para a edificação do corpo de Cristo. Para a construção, a transformação. Até que todos chegamos à unidade da fé. Então, amado, eu não estou aqui dizendo algo que eu acho. Eu estou aqui trazendo algo de Deus para que você cresça. A minha missão é fazer você crescer.
A minha missão é edificar você, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Presta atenção, deixa eu dizer algo para todos vocês. A nossa jornada, ela só vai parar quando eu e você sermos igual a Cristo Jesus. Enquanto isso não acontecer, nós precisamos continuar avançando. Senhor, qual é a outra área que precisa mudar? Senhor, qual é a outra área que eu preciso abandonar? Senhor, o que eu preciso crescer? Porque não posso parar. Há um destino, e o destino é ser como Ele. Enquanto eu ver coisas em mim, em você, que não apontam para Ele, que não mostram o caráter dele, nós precisamos ficar inquietos com isso e buscar, até sermos transformados. Eu disse hoje de manhã, sabe, não é problema você errar, amado. Não é problema você ter falhas. O problema é você não mudar, não procurar ajuda, não procurar esses homens que Deus estabeleceu para a sua vida ser transformada. Esse é o problema. Então você está numa igreja que tem compromisso, que tem seriedade, que pessoas que estão nessa liderança amam. Elas não são perfeitas, mas elas estão caminhando para essa perfeição. Elas estão andando nesse progresso. E o Senhor estabeleceu elas para te ajudar. E sabe, eu sei do teu problema, eu sei o tipo de problema que você se mete. Eles também sabem, a fofoca rola nesse lugar. Eu sei que você não dá o dízimo, eu sei que você não faz, que você tem problema na tua casa, eu sei que você assiste pornografia, eu sei que você tem problemas psicológicos, você é doido, é emocional, grita, briga, eu sei. Seria mentira se eu disser que não. Tá bom, eu não sei de todo mundo, mas na maioria eu entendo um pouco. Eu posso falar da vida da Aline, eu posso falar da vida da Luciana, eu posso falar do Vladimir um pouquinho, do Everton, eu posso falar da Nívia, eu posso falar da Ingrid. Você quer que eu fale, Ingrid? Não vou fazer isso. Por ética, tá bom? Sabe qual que é o maior problema? É que a gente olha para vocês e fala assim, e aí, tá tudo bem? O que você fala? Sabe o que eu vejo? AP, não se mete na minha vida não. Sabe, Jesus ele está na porta batendo, a gente precisa abrir a porta para que ele entre. Percebe? Não é cuidar da tua vida, mas a gente se orientar. Sabe, essa semana, graças a Deus, o escritório foi lotado. Semana inteira eu aconselhando pessoas. E que alegria é poder fazer isso. E como você vê as pessoas saindo dali com bons resultados. E depois elas ligam e falam assim, mano, obrigado, cara, que você falou, eu fiz certinho, deu certo. Eu falo, não fui eu, foi Jesus, mano. Ele fez. Ele faz. Agora, eu tenho os que resistem, né? Os que usam versículos, eles te ensinam com versículos. Eles pegam um versículo que apoia, não, mas também está escrito isso, irmão. Sabe, de verdade, amado, eu continuo te amando. Mas é chato conversar com você. E é triste porque você não cresce. Você ainda é um resistente à vontade de Deus. É a verdade. Ai, Jesus, obrigado pela tua mensagem. Vamos continuar lendo aqui. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, e com astúcias engano fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo.
do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Ei, amado, é quando nós entendermos isso, cada um de nós, fortalecendo uns aos outros em amor, vamos fazer com que isso cresça até que todos tenham a estatura de Cristo. Então é uma ajuda mútua, é um corpo, é uma família que se compadece. Sabe quando alguém fala alguma coisa para você, será que você se preocupa em orar? Será que quando acaba o culto, você vai em alguém aqui dizendo que está triste, que está com o semblante meio abatido e fala, ei, posso orar por você? Será que você se preocupa? Mas falar mal, falar da roupa, fazer fofoca, isso você sabe. Percebe? A gente tem que ser parecido com Cristo. Cristo tinha compaixão das pessoas. E aí eu estava todo triste na quarta-feira, como eu falei. E eu falei, Senhor, parece que ninguém aprende, parece que eu só sentindo, não tenho como dizer que isso é verdade, tá bom, amados? Amém? Eu ali no louvor, eu comecei a adorar, e a minha cabeça estava indo para outro lugar. Eu estava adorando e estava pensando num problema. Eu estava adorando e estava pensando na lasanha. Eu estava adorando, e eu falei, não está certo isso. Senhor, eu falei, Jesus, hoje minha alma parece que não quer te adorar, mas meu espírito está aqui, eu vou continuar cantando em espírito. Eu sei que meu espírito é perfeito, e ele te adora. E eu fiquei ali, daqui a pouco, eu falei assim, tá bom Deus, eu perdoo esse povo. Eu perdoo esse povo. Amados, deu 3 minutos, nem isso acho que deu. A nossa irmã Camila veio e trouxe uma profecia para mim. Você quer falar, Camila, aqui? Vem aqui, vem cá. Olha o que Deus estava falando na vida dela. Sobe ali, Camila, por favor. Olha o que Jesus está falando para vocês entenderem o coração da liderança da igreja. Boa noite, paz. Vou tentar falar mais alto, tá bom? Na segunda semana que eu estava na intercessão, o Senhor ele tinha dado uma visão para mim e eu tinha descido, o Senhor ele queria fazer algo mais aqui, em oração, enfim, né? Ele queria se mover naquela noite, né? E daí ele me paralisou ali no canto da escada e ele me deu uma visão que eu estava do lado do AP, e isso em espírito, eu vendo, e aí eu ia perto dele e eu pedia perdão para ele. E aí nós dois nos ajoelhávamos ali e ficávamos nós dois assim aqui na frente. E aí eu fiquei assim, Senhor, me ajuda a como que eu vou conduzir isso que o Senhor está me mostrando, né? E o Senhor não pediu para mim fazer nada. E aí passou uma semana e na quarta-feira, conforme foi passando os dias, o Senhor foi acrescentando algo a mais ali que Ele estava querendo fazer. E eu estava quarta-feira em casa, fazendo meus afazeres em casa, e eu estava na escala, né, da intercessão, e aí eu falei, Senhor, como que vai ser hoje, né? Eu perguntei para Ele. Eu falei, eu quero fazer a tua vontade, mas às vezes eu fico muito limitada, e eu comecei a conversar com o Senhor ali, abrindo meu coração, né? E aí o Senhor falou assim, muito claro para mim, o diabo, ele tem tramado situações, e uma das principais situações era isolar o apóstolo. Era afastar pessoas que eram próximas dele, eram pessoas que estavam querendo se achegar próximo dele, e aí o Senhor foi muito claro comigo, ele falou assim, você é uma delas. Quantas vezes você já não sentiu de ir lá e conversar com ele, abrir a sua vida, ou até mesmo mandar algo que você achou interessante? E ali eu comecei a conversar com o Senhor, eu falei, nossa, é verdade. Eu me limitei ao conhecimento de estar próximo da vida do apóstolo, da pastora Natasha. O Senhor, ele foi muito nítido para mim, desde quando eu cheguei nessa igreja. O Espírito Santo sempre me mostrou a pastora como uma pessoa que era para mim me aproximar. Só que, gente, eu estou aqui desde antes da pandemia. Olha a resistência, durante quantos anos, e eu relutava. De alguma forma,
eu não sei, algo meu, não sei se era insegurança, enfim, tem todos os processos, cada um passa o seu, né? Mas eu falei assim, Senhor, eu não quero viver mais dessa forma. E aí, quando foi na quarta-feira, eu desci, fiquei ali no cantinho, e aí o Senhor falou, é hoje que você vai pedir perdão por você e por todos aqueles seus irmãos que estão fazendo o mesmo que você faz, que você fazia. E aí eu falei assim, Senhor, tudo bem, eu vou lá, vou pedir perdão, eu não tenho vergonha nenhuma de pedir perdão, porque ali o Senhor, Ele me mostrou mais ainda dos dois, mesmo eu não sendo muito próxima, eu sendo uma pessoa que eu me fecho muito fácil, mas o Senhor começou a mostrar que eles tinham muito a derramar sobre as nossas vidas. E aí eu falei assim, Senhor, eu quero acessar isso. E eu vou fazer isso por mim, pela igreja, porque não é uma coisa que é só para mim, é para todos. Era algo porque era muito proposital. O que o diabo estava fazendo era isso. Porque o Zé estava fazendo, porque eu creio que isso já foi quebrado. Amém? Mas a gente precisa se manter firme e convictos daquilo que o Senhor tem falado com cada um de nós. Porque, gente, isso não é uma frase de efeito. O diabo, ele não brinca. Ele não perde tempo. Então, se hoje você teve vontade de ir mandar uma mensagem para eles, para os seus líderes, qualquer pessoa que você... Olha, eu preciso de uma ajuda. Nem pensa muito, gente, manda. Porque se pensar muito, o diabo vai colocar coisa na mente de vocês, ele vai arquitetar uma situação que vai achar que você não precisa, porque na minha cabeça era assim, às vezes eu queria vir aqui conversar, e aí o diabo falava assim, para quê? Você nem tem tanto problema, tem gente lá na igreja que tem mais problema que você, deixa o tempinho para eles. E o diabo começou a fazer isso na minha vida, não foi através de muitas mentiras, muitas coisas, mas essas pequenas ilusões. E, querendo ou não, gera orgulho em nós, uma autossuficiência de que a gente não precisa. A gente conhece a palavra, a gente ora, então a gente não precisa se relacionar. Mas a gente é um corpo e a gente precisa realmente estar todos juntos, né? Então, eu creio que o Senhor, Ele tem muito para fazer através da minha vida, da vida de cada um que está aqui, cada um que veio de manhã, cada um que está assistindo agora. E a gente tem que... É algo que vem da vida deles, é um derramar deles para nós, sabe? E é algo que vai se tornando mútuo, porque daqui a pouco é nós que derramamos sobre eles. Então, é um pelos outros mesmo. E o Senhor, Ele me deu esse entendimento muito claro mesmo, assim. E eu fui até o apóstolo, eu falei com ele, eu pedi perdão, eu entreguei isso, sabe? Mas eu posso orar? Eu vou pedir, vocês podem fechar os olhos de vocês agora, neste momento? Amém? Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui todos unidos, Pai, todos unidos como um corpo, assim como o Senhor deseja alinhar esse corpo, para que esse corpo seja funcional, Senhor, nós apresentamos o nosso coração a Ti, Pai, que o Senhor possa sondar, Pai, os nossos corações neste momento, Senhor, e tire fora, Pai, tudo que não pertence a Ti, tudo que não agrada a Ti, Senhor, porque assim, Senhor, como diz a Tua palavra, que tudo que nós pedimos em Teu nome, o Senhor fará, Pai. Nós pedimos, Senhor, quebra essa barreira que estava em nós, Senhor, de uma vez por todas. Se ainda resiste essa barreira em algum coração, Senhor, neste momento, Pai, nós pedimos que o Senhor quebre, para que nós venhamos, Senhor, como um corpo, estarmos realmente, Senhor, de coração aberto, Pai, para estar servindo nossos irmãos, servindo a igreja, Senhor, fazendo a Tua vontade, Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor cure todas as feridas que estavam em nossos corações, Pai, para que não haja, Senhor, nada que afaste nós da Tua presença, Pai, porque nós não somos nada sem Ti, Senhor, e nós estamos aqui essa noite, Pai, clamando para que o Senhor venha, Senhor, e nos purifique, Senhor, purifique os nossos lábios, Pai. Limpa as nossas mãos, Senhor, tira toda aquela impureza que estava em nós, Senhor, das nossas mentes, Senhor, tudo que nos afastava de Ti, Pai, que neste momento, Senhor, nós Te pedimos, todos juntos, Pai, que nos ajude, Senhor, a fazer a Tua vontade aqui nesta casa, Pai, e que não haja, Senhor, nenhum sentimento e ressentimento mais nos nossos corações sobre nenhuma pessoa, que o nosso coração seja realmente transformado, em nome de Jesus, amém.
Então, o que eu percebo é que Deus, Ele quer que a gente comece a se conectar a isso, a valorizar aquilo que está sendo falado aqui. Tem outras coisas que estão acontecendo. A nossa irmã Luana também teve uma visão esses dias, e em relação à liderança, para a gente, como líderes, está fazendo algo, mas de uma frieza espiritual, de uma apatia por essa glória, por a gente ser fervorosos, sabe? De verdade, amados, nós somos a igreja de Jesus, nós somos a igreja que Jesus escolheu para fazer a diferença nessa terra. Não é a Atos, mas é a verdade que nós carregamos aqui em relação à palavra, à verdade, o amor, sabe, a entrega. Quem anda comigo sabe disso, né? A gente está acessível a todo mundo. Não tem aqui o maior ou o menor. Nós todos somos um corpo em Cristo Jesus. Amém? Só para a gente finalizar, tudo isso que eu estou falando para vocês, o Senhor, Ele está fazendo na nossa vida. Abra 2 Coríntios capítulo 6. No verso 1, diz assim, ó: e nós, cooperando também com Ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Pode subir, pode subir. Então, existe a nossa parte. Nós precisamos cooperar com Cristo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida. Não adianta você esperar algo mudar, você precisa se esforçar. Você precisa entender a sua parte. Você acha, como eu disse, eu e minha esposa, nós nos cansamos. Mas quando a gente está nesse lugar de glória, parece que o cansaço vai embora. Sabe, a gente sofre, a gente sente. Tem pessoas que ministram a nossa vida. Eu ligo para pastores e começo a chorar meu coração, abrir meu coração para eles, para que eles ministrem minha vida, para que eu também aprenda. Então, estamos todos nós crescendo. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro é que nós temos tudo. Vocês têm tudo para dar certo. Tudo. Deus deu capacidade para as lideranças aqui, Deus deu amor, Deus tem nos ensinado. Os líderes sabem, quando eles vêm falar de vocês para nós, não, ó, tal fulano, se vira, vai amar ele, se vira, vai resolver. Não é assim? Não é assim, Douglas? Não é assim, pessoal? Aqui ninguém está excluso. Ao contrário, vamos lapidar até dar certo. Amém? Queria que você ficasse de pé. Efésios capítulo 2, para a gente fechar aqui. Deixa eu deixar claro, ninguém está chorando nada aqui, amém? Ninguém está tendo, ai, dozinha, eu não tenho dó nenhuma, Jesus me chamou para isso. Mas o que nós queremos é viver aquilo que Deus chamou a gente para viver. Efésios 2 fala uma coisa muito interessante. No verso 1 diz assim: e Deus vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo. Um outro tempo, amado, nós andamos segundo o curso deste mundo, os padrões deste mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, um demônio, um espírito, que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Sabe, isso aqui é o velho homem. Andar nos desejos e nas vontades da carne, nos pensamentos da carne, isso é do velho homem. E às vezes isso está ressuscitando no nosso coração e competindo com a nossa entrega no Senhor. E isso era o velho homem, era o homem morto. E éramos, por natureza, filho da ira, como os outros também.
Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. É esse lugar que você está como igreja. Nós estamos num lugar de governo, de reino. Temos que pensar como governantes, como pessoas que estão aqui para ditar regras. E que regras são essas? A do céu. É nós que estabelecemos. A autoridade e poder foi nos dada. Cristo conquistou isso. Mas estamos de novo voltando para trás. Dá uma proposta nessa noite. É a gente tomar o nosso lugar de autoridade e entender que somos igreja. A igreja e o corpo de Cristo Jesus. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. E com muita sinceridade no teu coração. Eu quero que você olhe para dentro de você, querido. Eu queria que você nessa noite deixasse o Espírito Santo falar no teu coração. O que você tem resistido? O que você sabe que você precisa mudar, que não está legal, que você precisa entregar para Ele hoje. Sabe, mas não algo que... Não como se você tivesse que fazer algo, mas hoje como algo diferente, tipo, Jesus, eu já tentei várias vezes entregar isso. Eu já tentei várias vezes abrir mão desses sentimentos, dessa minha posição, desse meu pensamento, e eu nunca consegui. Sempre eu voltei a cair de novo, eu voltei a fazer de novo. Mas hoje eu quero ser mais sincero, Jesus. Sabe, Espírito Santo, eu não quero entregar, eu quero tua ajuda. Eu não quero entregar, porque eu sei que eu tomo de volta. Mas eu quero confessar que eu preciso da tua ajuda. Eu preciso que o Senhor me ajude nisso, porque eu não consigo. E a tua palavra diz que se eu pedir tua ajuda, o Senhor faria. O Senhor disse: venha a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então eu não estou aqui entregando e prometendo que eu vou deixar alguma coisa, mas eu estou aqui dizendo: Espírito de Deus, me ajuda, me ajuda, me ajuda a deixar esses sentimentos, me ajuda a abandonar essa posição, esse pecado, esse erro, essa minha postura, esse orgulho meu. Eu preciso da sua ajuda. Fale com Ele. Fale com Ele. Pai, Espírito Santo, Tu és aquele que visita o nosso coração. Tu é aquele que toca em nossas vidas nessa noite. E nós sabemos, ó Pai, que Tu és aquele que vai nos ajudar a vencer isso. Por isso, Pai, em nome de Jesus, todo aquele que clamou, todo aquele que está apresentando o coração diante de Ti, está dizendo: Senhor, eu quero ter uma vida diferente hoje. Eu não quero mais servir de você de uma forma fria, gelada, mas eu quero ser, Senhor, extravagante, eu quero ser fervoroso, eu quero ser diferente, Pai. Que o Senhor capacite agora, que o Senhor derrame da Tua graça, Espírito de Deus, o Senhor derrame do Teu amor, quebrando as cadeias, queimando as amarras, tirando, Senhor, tudo aquilo que possa ser impedimento, empecilho na vida dos Teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cura no coração, eu oro pelo perdão, pelo derramar e por uma conexão única em Ti, sendo todos nós um em Ti, no nome de Jesus. Se você recebe isso, aplauda Jesus, dá um glória a Deus, dá um aleluia, diga que você o ama. Estenda suas mãos para frente. Obrigado, Deus, por mais esse culto, obrigado por esse dia maravilhoso e pelas vidas que estão neste lugar. Eu te louvo, Jesus, e que essa casa continue aberta,
pregando a tua palavra, falando a tua verdade, anunciando o teu evangelho no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo de Deus seja hoje conosco e para todos sempre. E todos digam: vai na paz, igreja!